Paz do Senhor, querido, querida, que bom que está aí. Eu venho aqui te lembrar que você é templo do Espírito Santo e você é a igreja. Hoje a nossa leitura, para quem gosta de acompanhar, é no livro de João, Evangelho de João, Novo Testamento, e o capítulo é o 21. Não precisa assustar, ele é imenso, enorme, não vou discorrer ele todo, tá? Por causa do tempo, né? Mas nós vamos ir até onde Deus mandar. Queridos, uma observação aqui, ó, para quem está começando a manejar a Bíblia agora. Tem o livro de João, né? E depois tem 3 cartas de João. 1 João, 2 João, 3 João. Porque às vezes eu falo assim, ó, João 21, e aí você vai lá numa carta e você não vai achar. Então, é o livro de João e depois tem 3 cartas de João. João, o apóstolo amado, o discípulo amado de Jesus. João, o símbolo do amor, o apóstolo do amor. Ele foi o último a falecer. Foi João que escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos. Uma curiosidade para vocês, sabia que nessa ilha, João só não morreu por causa dos anjos de Deus, porque essa ilha eram levados prisioneiros. E o barco, o navio que chegava, né? O barco, o navio que chegava, não chegava nem perto da ilha. Sabe por que tinha na ilha? Serpentes e leões e feras. Então, o navio, o barco, soltava os presidiários ali, ou quem era condenado que eles quisessem deixar naquela ilha, ia a nado. Quem não soubesse nadar já morria ali mesmo. E a Bíblia fala que eles não chegavam nem na ilha, porque as feras vinham comer. E João morou ali na ilha, guardado por Deus. Vamos lá? João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos e não conheceram que era Jesus. Jesus aqui, querido, já tinha ressuscitado e já tinha sido passado pela morte de cruz, já tinha ressuscitado. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Vamos fazer uma pausinha aqui. Vamos falar de uma realidade bem cruel e bem realista e bem dura de se falar e bem dura de se ver, que é a fome. A fome. Pessoas ainda morrem de fome. No mundo todo. No mundo todo. Pessoas ainda morrem de fome. E Jesus vai fazer uma pergunta aqui. Você tem alguma coisa para comer? Aí eles falaram não. Então, toma posse dessa bênção. O próprio Jesus está perguntando: você tem alguma coisa para comer? Não. Então eu vou te dar. Eu vou te dar uma estratégia, mas eu já tenho comida para você, eu vou providenciar. Jesus aqui, eu vou ler para vocês, ele falou: jogue a rede do lado direito. Então obedece Jesus. Jesus está falando que sabe da tua dificuldade. Ninguém sabe que você não tem o que comer, por causa da tua aparência. Mas Jesus sabe o que tem aí. Aliás, o que não tem aí, que é nada.
Então, toma posse dessa palavra, porque é uma fala, ó, escrita da Bíblia. Não é inventada, não é de homem, não é de ninguém. Jesus está perguntando, você tem alguma coisa para comer aí? Não, não pegamos nada. Eu trabalhei, mas não recebi. Eu orei, mas também não consegui. Eu pedi, mas não me deram. Então, Jesus nessa hora vai providenciar para você comida. Comida para encher sua pança, sua barriguinha. Comida real para sustentar o seu corpo. E Jesus vai providenciar comida espiritual também, tá? Creia nessa palavra. A estratégia é jogar a rede para a direita, para a sua direita. Tem mistério aí. Vai para a sua direita. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Deus não dá pouco. Deus dá muito. Deus dá muito. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. É João, disse para Pedro: é o Senhor, Pedro. Que coisa linda, né? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Aí vem mistério aqui. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus já tinha providenciado alimento. Querido, querida, você que está sem nada aí, que até tem criança, e você mesmo, que é só você. Jesus já providenciou seu alimento. Não faz doce, não. Você conhece aquela história de uma irmãzinha fiel a Deus, que estava passando por uma necessidade tremenda? E do lado dela, dos vizinhos dela, serviam ao maligno. E o maligno falou assim para eles: vamos pregar uma peça nessa aí, porque o Deus dela não está sustentando ela. Mandou os cavalos deles lá fazer uma compra enorme, mas compra mesmo, aquela boa. Se comprar até aquilo que a gente fala assim, não vou comprar isso não, que é caro. Então, comprou. Aí bateu palma lá na casa da irmãzinha fiel a Deus, que estava passando por necessidade. E chegou com aquela compra e falou assim, nós vamos entregar uma compra aqui. E ela, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, obrigada, Senhor. E foi ali descarregando a compra, veio de Kombi a compra. Era compra para um mês só não, amigo. Era compra para muito tempo, era uma abastança. Porque o inimigo queria envergonhar Deus. Falou, você não cuida dos seus, eu cuido. Aí descarregaram toda a compra, aquela mulher só agradecendo a Deus, né? E aí, eles queriam ir embora, mas eles queriam que ela perguntasse quem tinha mandado aquela compra. E aí falou assim, você sabe quem mandou essa compra aqui para você? Ela disse, eu sei, foi o meu pai. Aí eles falaram, não foi o seu pai. Nós servimos ao maligno e foi ele quem fez essa compra. Ela falou, eu sei, quando meu pai manda, até o maligno obedece. Ai, que legal. É bem legal, né? Então, são aí, sabe o que significa isso? Quando os corvos vêm nos sustentar. Os corvos vêm nos sustentar. Então, por isso que eu falei, não faz doce não, pega. Pega, minha filha. Pega, meu filho. E agradece a Deus, glorifica a Deus, porque quando ele manda, até o inimigo obedece. Vamos lá? Aí Jesus, olha que coisa linda, né? Gente, vamos contemplar essa cena. Jesus esperando eles lá no barco, viu que eles passaram a noite inteirinha lá. Sabe por que Pedro foi pro barco pescar? Eles estavam sem paradeiro. Eles estavam à beira da desistência. É.
Aí Pedro, o que ele falou? Vou voltar a fazer o que eu fazia antes, que era pescar, né? Era pescar, ele era pescador. E os outros, e como Pedro era o líder, seguiram Pedro. Pedro é o líder, vamos seguir Pedro aí, né? Aí, queridos, eles estavam à beira de uma desistência e eles passaram a noite inteira e não conseguiram. Porque quem serve a Deus não volta para trás, quem põe a mão no arado não volta para trás. Não consegue voltar para trás. Com Deus é só para frente, é de glória em glória. E aí Jesus veio e falou para eles: eu sei onde tem peixe. Joga a rede do lado direito. Joga a rede do lado direito. E eles não puderam, nem aguentaram com a rede. Sabia? E aí, quando chegaram lá na praia, Jesus estava com uma brasa. Era brasa já, hein? Não era fogo, não. Já estava a brasa. Então, Jesus já estava ali, ó. Ó. Jesus estava ali observando eles fazia um tempão, porque para o carvão, para a madeira virar brasa, demora um tantinho aí, né? Demora, não? Jesus estava ali só observando eles. E eles não viram Jesus. E Jesus estava ali, preparou o peixe, preparou o pão. Então, vamos lá. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro é Pedro, tá? Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Pega o mistério agora. Tem gente que já sabe, tem gente que vai saber agora e quem esqueceu vai relembrar. E puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que não se rompeu a rede. 153. 153 significa presença de Deus. Na língua hebraica não se tem números, se tem letras, né? Na escrita hebraica não se tem números, se tem letras. E lendo essas letras aqui, ó, 153, dá o nome de Deus, dá a presença de Deus. Então quer dizer, e eles sabiam porque eles eram judeus. Eles sabiam disso, né? Então Jesus, você viu que Jesus falou, traz esse peixe aí que vocês pegaram. Conta esses peixes. Era grandes peixes, não era peixe pequeno não. Conta esses peixes aí. Quando eles contaram que deu o número, por isso que fala, para quem entende, um pinguim, um risco é Francisco, é por aí. Então, quando eles contaram, eles sabiam que era Deus. Para provar, porque Deus é em verdade, para provar que Deus está no controle de tudo. E que se Deus não nos der, se Deus não enviar, nós não temos. A verdade é essa. Se Deus não nos der, nós não temos. Então eles sabiam que ali tinha a presença de Deus. O próprio Jesus estava ali. E sendo tantos que rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Prestou atenção? Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Você vai ter janta hoje aí na tua mesa. Você vai ter jantar para pôr na tua mesa. Ai, mas já está quase escurecendo. Calma. Creia. Ativa a fé. Ativa a fé. Você vai ter jantar para pôr na sua mesa. Você vai ter jantar para os seus filhos. Pode agradecer a Deus. A Deus em nome de Jesus. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? Jesus perguntou para Pedro: você me ama mais do que esses?
E Pedro falou assim, e ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus falou para ele: Apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a dizer-lhe a segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Dito isso a terceira vez, disse-lhe Pedro: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse para ele 3 vezes: Apacenta as minhas ovelhas. O cordeiro é a ovelha. Apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Já tem gente chorando aí? Jesus te chamou para quê? Para você apacentar as ovelhas dele. Por que você quis existir? Jesus veio para você nesse vídeo. Você tem um chamado. Você foi chamado. É um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova. Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te provando. E aí? Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha que eu vou te honrar. Entendeu? É com você. Pedro tinha pecado contra Jesus. Lembra? Pedro negou Jesus. E Pedro negou Jesus quando Jesus foi crucificado, quando levaram Jesus prisioneiro e Pedro estava junto. Aí falaram assim: ó, esse aqui também é um deles. E Pedro falou: de jeito nenhum, eu nem conheço ele. Você viu? E aí Jesus veio para Pedro para reconciliar Pedro com Jesus e para Pedro continuar a obra. Não tinha mais para onde Pedro ir. E não tem mais para onde a gente ir. A gente daqui só vai para frente, vai continuando na obra. Não adiantou você se esconder? Não adiantou, Deus te achou nesse vídeo. Jesus te achou nesse vídeo, querido, nesse áudio, querida. Continua. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Entendeu? Recadinho de Deus. Na verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos a outro, te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando que morte havia de glorificar a Deus, Pedro. Jesus ele já ia se despedir dos discípulos aqui, então ele estava falando tudinho que ia acontecer já, porque Jesus não ia mais vir em presença conversar com eles. E falou para Pedro: Pedro, quando você era mais moço, você fazia o que você queria, você ia e vinha. Agora, depois, quando você for mais velho, não vai ser assim, porque eles vão te barrar, eles vão te prender. Aqui, ó. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o peito. Pedro está falando de João. E que dissera: Senhor, quem é de te trair? Ah, foi quando João perguntou, né, na Santa Ceia: quem que vai te trair? Porque ele não desgrudava de Jesus, João. Ele estava tão perto de Jesus que ele encostou no peito de Jesus e perguntou: quem é que vai te trair? Aí Jesus falou assim: aquele que eu molhar o pão no bocado e der na boca. Estava na mesa o traidor. Se te lembrar alguém, quantos traidores na nossa mesa já sentaram, né? Quantos traidores nós servimos na mesa?
conosco. Vendo Pedro a este, disse-lhe Jesus, Senhor, o que deste será? Pedro queria saber que jeito que João ia morrer. É aquilo que eu falei lá no comecinho. João foi lá para a ilha de Patmos, foi guardado pelos anjos, pelo poder de Deus, para não ser comido pelas feras, pelos leões, pelas serpentes, por todo tipo de fera que tinha lá. E recebeu a revelação, que é Apocalipse. Apocalipse significa revelação, que é o terceiro tempo, que é o tempo do Espírito Santo, esse que nós vivemos. Vamos ver aqui. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro estava preocupado com a vida do outro aí, né? Aí Jesus falou assim, segue a tua vida, a de João é outro. Então, o que é? Que a gente não tem que se preocupar com o que vai ser feito com o chamado do outro. Tem gente, eu já presenciei várias vezes, tem gente que quando alguém morre e se dizia de Jesus, mas não tinha uma prática assim lá, vamos dizer assim, uma prática de santidade, vamos dizer assim, né? Uma prática que não se encaixasse aos nossos moldes, a pessoa fica toda assim, ai, mas morreu, vai pro céu. Eu que sirvo Jesus, eu que tenho que ir pro céu. Aquela pessoa nem servia Jesus, ela vai pro céu. Como que ela foi pro céu? Isso não cabe a nós. Isso não cabe a nós quem vai para o céu, quem não vai. Você é dono do céu? Eu não sou, nem você. É Jesus que é dono do céu. Guarda a tua coroa. Cada um tem uma. A salvação individual. Luta pela tua salvação, conduz a salvação quem você puder e a salvação individual. Então a gente não tem que se preocupar se fulano, beltrano ou cicrano foi para o céu ou não. Não cabe a nós. A salvação, ela é um segredo entre Deus e a pessoa que só Deus sabe, porque só Deus sabe se a pessoa é arrependida de verdade. E uma casca não quer dizer nada. Jesus falou, seus sepulcros caiados. O que é sepulcado? É túmulo. Lá tá a carne pútrefada, lá tá lá o morto lá, degenerando lá, o sepulcro lindão do lado de fora. E aí? Então a gente deixa a vida do outro pra lá. Não interessa, a gente não dá conta de cuidar da nossa vida, gente. Eu não dou conta de cuidar da minha vida. O que eu vou cuidar da vida dos outros? Eu não sei como essas pessoas têm gente que cuida da vida dos outros, não dá tempo de cuidar nem da nossa vida. Tem um monte de coisa pra cuidar, Se a gente der conta de cuidar da nossa vida, glória a Deus. A pessoa, gente que arruma tempo pra cuidar da vida do outro. Eu, hein? Divulgou-se, pois, entre os irmãos e dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e a escreveu. João falando dele mesmo, né? Que ele escreveu essas coisas aqui, ó. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aqui João escreveu mais isso aqui, ó. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveram. Amém? Essa parte aqui para finalizar é maravilhosa, né? Aqui é finalizar. O 21 é a última página lá do livro de João. Ó, se escrevesse todas as coisas que Jesus fez, o mundo inteiro não podia se conter de livro, não ia caber livro no mundo para ler, não ia dar conta de ler, de saber. Porque Jesus, na tua vida aí, você que está me ouvindo, quantos milagres Jesus já fez na tua vida? Vamos pôr tudo no papel. Quantos milagres Jesus já fez na minha vida? Quantos milagres, testemunho que você já ouviu que Jesus fez na vida do outro? Porque Jesus é vivo. Ele continuou fazendo milagre, né? Graças a Deus por isso. Por isso que você vai ter aí, ó, o que comer, uma jantinha maravilhosa. Você vai ter comida física e espiritual. Deus fez. Vocês entenderam essa leitura?
Deus fez um resgate aqui, ó, com quem havia pecado contra Deus. Deus fez um resgate de você que estava aí, ai, eu pequei, agora eu não sou mais digna de servir ao Senhor. Ai, eu pequei, agora eu não sou mais digno de servir ao Senhor. Ele viu o teu arrependimento. Ele viu o teu arrependimento. E ele veio para você nesse vídeo como ele veio para Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. É isso que Deus fala para você. A presença de Deus está com você de volta. Nos 153 peixes, grandes peixes. A presença de Deus se fez de novo na sua vida, Jesus manda te falar. Entendeu? Você andou por outros caminhos aí, igual Pedro foi pescar, não era mais para Pedro pescar. Pedro agora não era mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. E aqui começa o ministério de Pedro sem Jesus, na terra. Né? E o seu ministério aí vai continuar. Vai ter um up, vai ter uma elevação, vai ter um outro nível. Então toma posse. Deus, numa palavra, ele falou com tanta gente aqui. E você sabia que o Espírito Santo, a mesma palavra, o Espírito Santo, ele conduz a palavra a se encaixar comigo e com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, nessa hora, ele fez muito mais do que os meus olhos puderam ver, do que os seus ouvidos puderam ouvir na vida de gente aí. Então, queridos, essa foi a leitura de João 21. Fiquem com Deus. Um abraço de Cristo.